Olá, meu nome é Márcia Albernaz, sou auditora fiscal do trabalho aposentada e exerci a função por 25 anos. Sou engenheira química, mestre em ciências e engenharia de produção e bacharel em direito. A opinião hoje externada não é vinculativa àquela que venha a ser publicizada pela administração pública, mas ela tem o objetivo de ajudar você, trabalhador, a resolver algumas questões problemáticas por conta da redução salarial que você deve ter sofrido ao longo dessa pandemia. A medida provisória 936 traz a possibilidade de relativização de jornada e de salários, além da suspensão, e, portanto, ela o faz no sentido de contribuir para a continuidade das empresas, o funcionamento da economia, reduzindo o impacto social nessa calamidade pública que estamos vivendo em junho de 2020. Portanto, é criada uma norma de ordem pública durante um estado de emergência com elementos que possibilitam a aplicação das regras de forma rápida com produção de efeitos desejados. Mas a primeira dúvida que ocorre no meio jurídico diz respeito à constitucionalidade ou validade dessa regra nas hipóteses previstas nessa medida provisória entabulada pelo Executivo, sujeita à aprovação do Congresso. E esses levantamentos de ordem prática foram questionados através de um partido político via ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 6363. E para quem não sabe, fazemos resumidamente um parênteses. É uma via de controle judicial principal, em abstrato, instaurado, em tese, na defesa do ordenamento jurídico, porque feito diretamente ao Supremo, um controle concentrado que só o órgão de cúpula do judiciário pode realizar, e ao mesmo tempo é um controle repressivo que tem por fim retirar uma norma em tese inconstitucional do ordenamento jurídico. Diferente daquele que é pulverizado entre os órgãos do poder judiciário, é uma via de controle também não incidental. E, no caso concreto, a sua abstração, o resultado, a prolação da decisão vai atingir ou não direitos sociais do artigo 7º, que são considerados cláusula pétrea. O que é isso? Não podem ser alterados, estão petrificados na Constituição, são imutáveis, dada a relevância, a fundamentalidade, salvo se houver a preservação do núcleo essencial do texto constitucional. E essa medida provisória entra num momento de crise econômica e acaba por subtrair garantias, mas tem uma contrapartida, um viés diferenciado nesse momento de pandemia. Isso porque a irredutibilidade salarial no direito do trabalho tem como fundamento a proteção ao empregado para a garantia de condições mínimas de sobrevivência. E esse preceito é considerado como direito fundamental do trabalhador. Esse princípio da irredutibilidade salarial consiste no fato dos empregadores, de modo geral, não poderem reduzir direta e unilateralmente os salários de seus empregados, e muito menos por vias oblíquas, através de subterfúgios, fraudes que desaguem diretamente na redução do salário dos empregados em seu próprio benefício. Daí, a Constituição prevê como natural a existência de situações de força maior, nas quais, diante de um imperativo econômico, as empresas sejam obrigadas a fazer uma redução para evitar a dispensa em massa dos trabalhadores. A outra questão diz respeito à garantia de que, dependendo da concordância do sindicato, essa redução se faz nas hipóteses de absoluta necessidade, atendendo à exigência do acordo sindical, convenção coletiva ou até mesmo de controle diante de situações fraudulentas. O sindicato agiria como fiscal do interesse coletivo na conveniência dessa medida. Em face da DIN ajuizada, o resultado da interpretação foi o seguinte: a primeira diretriz, condicionar a validade dos acordos individuais
à manifestação dos sindicatos, se forem a favor ou contra. Isso quer dizer que o sindicato comunicado e todavia nada falasse, o acordo individual teria validade. Após o julgamento, houve uma outra interpretação que recrudesce a validade dos acordos individuais já celebrados entre empregado e empregadores e ressalva, contudo, que caso houvesse uma norma coletiva posterior, esta passaria a ter validade sobre os acordos individuais, porque ficaria respeitado o princípio da norma mais favorável, que no direito do trabalho é um princípio amplamente utilizado, ao contrário dos demais ramos do direito, que seguem uma hierarquização normativa a partir da pirâmide de Kelsen, que vocês já devem ter ouvido falar, e estratifica normas em ordem de invalidade, priorizando as normas de acordo com a sua concepção, com a sua importância formal no ordenamento jurídico. O direito do trabalho, ao contrário disto, é permissivo de alteração das regras e dessa hierarquização, desde que a norma estatuída tenha no seu bojo uma condição mais benéfica para o trabalhador. Ou seja, conferindo maiores vantagens, e por sua natureza, o direito do trabalho visa a proteção daquele que na relação capital-trabalho é tido como hipossuficiente, o mais fraco, o mais vulnerável. Daí, para sanar todos esses questionamentos acerca da positivação da norma e, precisamente, do parágrafo 4º, artigo 11 da medida provisória, o Pleno do Supremo Tribunal Federal vota sobre a liminar deferida na ação direta de inconstitucionalidade 6363 e, segundo o que decidiu cautelarmente no primeiro momento o ministro Lewandowski, monocraticamente, ele disse que, havendo uma lacuna legal, a interpretação conforme a Constituição deve ser destacada no sentido de preencher essa lacuna para o mínimo de efetividade à comunicação e para que os sindicatos possam, no caso concreto, proteger o direito dos trabalhadores. Ele salienta que os acordos teriam efeito imediato a partir da assinatura e prevaleceriam até que modificados por meio de negociação coletiva, informando ainda que mais de 2 milhões de acordos individuais haviam sido celebrados. A rede, por sua vez, autora da ADIM 6363, sustenta que a irredutibilidade salarial é possível apenas mediante negociação coletiva e para garantir a manutenção dos postos de trabalho, não sendo cabível em nenhuma outra hipótese. Segundo o partido, a Constituição previu as negociações coletivas como uma garantia para o trabalhador a fim de buscar a redução da desigualdade e a melhoria da sua condição social. Bem, até aqui a decisão havia sido monocrática, preferida em sede de cautelar. E essa medida provisória vai a julgamento em 17/4 pelo Pleno e a cautelar é cassada. No julgamento votam pela eficácia dos acordos individuais os ministros Alexandre de Moraes Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Toffoli. 7 ministros votam dessa forma, prevalecendo o entendimento de que, em razão do momento excepcional, a previsão de acordo individual seria razoável, garantindo uma renda mínima ao trabalhador, preservando o vínculo de emprego, além do período da crise. Segundo o entendimento do Alexandre de Moraes, é de que a exigência de atuação do sindicato abrindo negociação coletiva ou não, geraria uma insegurança jurídica, aumentando o risco de desemprego. Para o ministro, diante da excepcionalidade da limitação temporal, a regra estaria em consonância com a proteção constitucional da dignidade do trabalhador e manutenção de emprego. Então, ao final do julgamento, prevalece a validação dos acordos individuais sobre a redução salarial e suspensão dos contratos de trabalho. Suspensão essa que pode ocorrer até 60 dias e a redução de jornada com salário até 90 dias, exigindo apenas
a comunicação aos sindicatos no prazo de 10 dias, sem prejuízo da decisão colegiada. Então, em apertada síntese, os efeitos desse julgamento ficam dispostos da seguinte maneira: se a empresa realiza um acordo individual com seu empregado e comunica ao sindicato dentro do prazo, que é de 10 dias, ok, acordo válido. Se a empresa realiza um acordo individual, comunica ao sindicato e este não se manifesta, acordo também válido. Se a empresa comunica ao sindicato sobre o acordo realizado e este discordou com ou sem fundamento, mas não abre negociação coletiva, prazo de 4 dias, o acordo individual é válido. E se ele discorda e abre negociação com a empresa dentro do prazo, mas não conclui a mesma, acordo individual é válido. E se ele discorda, abre negociação e fecha acordo ou convenção coletiva dentro do prazo, validou o acordo coletivo e a convenção coletiva, e esse se sobrepõe ao acordo individual. Chama atenção também para o fato do prazo. Ele foi reduzido, na CLT era de 8 dias e pela medida provisória passa a ser de 4 dias, por se tratar de uma situação de excepcionalidade e de urgência. O registro é feito no órgão competente, que hoje é o Ministério da Economia, sucedâneo do Ministério do Trabalho, que não mais existe, e exerce as funções daquele outro, e a empresa deve observar também um prazo de comunicação de 10 dias para comunicação ao sindicato da existência desse acordo individual. Se ela não o faz pelos meios normais e eletrônicos, há nulidade no acordo firmado. E se ela atrasa, há uma compensação pelos dias de letargia. A empresa passa a ter de pagar o salário integral sem o benefício do governo nesse atraso, nos dias em atraso. E quais são os empregados que poderiam fazer acordo individual? Quem recebe salário igual ou inferior a 3.100 e pouquinhos, ou possui diploma de nível superior a 12.202,12, e se você não está em nenhum desses dois extremos, as reduções de salário de contrato devem ser feitas obrigatoriamente por acordo ou convenção coletiva, instrumento coletivo com o sindicato que representa a sua categoria e está legitimado para tanto. E por que dessa concepção? Entende-se na novel legislação que empregados com mais de 12 mil e pouquinhos reais de renda e nível superior é hipersuficiente, enquanto que aqueles que estão na faixa intermediária, critério simplesmente objetivo, ainda são hipossuficientes. E aqueles que ganham menos de 3 mil e pouquinhos, eles terão uma complementação de renda ajustada via benefício concedido pelo governo. Então, o prejuízo desses não é, em tese, algo tão sensível. Vamos exemplificar. Se você teve uma redução de 30% no seu salário, seu benefício pago pelo governo será de 30% do que você teria direito num seguro-desemprego. E os valores do seguro-desemprego são: faixa de salário, média salarial dos últimos 3 meses, até 1.599. Valor do seguro-desemprego será 80% do salário médio, de 1.599,61 até 2.166. Média salarial que exceder a 1.599, multiplicada por 0,5, que é 50%, somada a 1.299. Acima disso, parcela de 1.813,03. E, no entanto, se a empresa que você pertencer teve uma receita bruta em 2019
inferior a R$ 4.800.000, o valor será de 100% do que você tem direito a receber de seguro-desemprego. O valor será de 70% do que você tem direito de seguro-desemprego se a empresa que você trabalha tiver tido no ano calendário 2019 uma receita superior a R$ 4.800.000. E nesse caso, a empresa fica responsável pelo pagamento de 30% do salário do trabalhador. Para a suspensão, o limite máximo, como já dito, é de 60 dias, mas pode ser fracionado em 2 períodos de 30. Chama atenção aqui para a necessária legitimidade do sindicato que recebeu a comunicação. Ele tem de ter a chamada carta sindical, possuir registro sindical, portanto, ser competente para atuar, postular em nome do empregado integrante da categoria profissional ou normativa. O prazo de tempo para comunicação também é de suma relevância, porque se não obedecido, como já dito, a nulidade do pactuado e a consequência imediata é o pagamento integral das bases ajustadas antes do acordo da pandemia. Um outro aspecto diz respeito à decisão do Supremo. Ela não gerou, até o momento, nenhuma súmula vinculante, e sabe-se que as decisões proferidas no âmbito do controle concreto não são dotadas de força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, tampouco a administração pública, o que significa dizer que, mesmo quando o Supremo declara em reiterados casos concretos submetidos à sua apreciação a inconstitucionalidade de uma lei, ou constitucionalidade, os juízes de primeiro grau e tribunais, bem como a administração pública, podem continuar a aplicar essa lei em outras situações concretas se entenderem diversamente do que decidir o Supremo e que ela é constitucional, por exemplo, ou não. Poderão legitimamente desconsiderar o entendimento do Supremo Tribunal Federal porque não estão a ele vinculados. Isso abre uma grande picada para que aqueles que estão descontentes com a situação ora estatuída possam se socorrer no judiciário e obtenham, eventualmente, uma decisão completamente distinta da prolatada pela Suprema Corte. Também não custa ressaltar que o artigo 15 da medida provisória se aplica ao contrato de trabalho de aprendizagem e de jornada parcial, mas não se aplica a estagiários porque estes não são empregados, tampouco recebem salário, sim bolsa ou auxílio estudo. A medida provisória faz ainda um escalonamento e, no caso de suspensão, o empregado faz jus a 100% do salário pactuado. Enquanto que, nas outras hipóteses de redução de jornada, a depender do caso, a variação será de 50% a 70% da redução. A MP também não deixa claro se o salário será usado para cálculo de indenização e redução ou de suspensão, e se esse salário será acrescido do benefício ou se será apenas o salário percebido. Contudo, a previsão de ajuda compensatória em decorrência da alteração da jornada de trabalho e da suspensão não terá natureza salarial, será de natureza indenizatória. Isso é, não há reflexos trabalhistas, tributários para fins de imposto de renda, previdência, e deverá ser negociado individualmente ou coletivamente. Essas medidas também não são aplicáveis a servidores da União, Estado, Distrito Federal, município, aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive subsidiárias e organismos internacionais. Além disso, aqueles empregados ocupantes de cargo público ou emprego público, cargo em comissão, de mandato eletivo, também não têm direito a esse benefício, e aqueles em gozo de benefício de prestação continuada, como seguro-desemprego,
ou recebendo bolsa de qualificação profissional. Já aqueles que têm 2 vínculos têm direito a receber o valor referente a 2 benefícios. O empregado com mais de um vínculo formal pode receber cumulativamente um benefício de cada vínculo com redução de salário ou suspensão. Já nas hipóteses de contrato intermitente, que é uma modalidade nova, nos termos do artigo 18 da MP, o direito é apenas a R$ 600 e, nesse caso, a existência de mais de um contrato não gera um direito a mais de um benefício. Então, a redução que pode ser feita pelo empregador no contrato de trabalho pode ser de 25%, 50%, 70%. A cessação disso tudo, por óbvio, se dá com restabelecimento, que pode ocorrer no caso de cessação do estado de calamidade, da data estabelecida no acordo ou da data de comunicação ao empregado, antecipação do fim dessa redução. Em síntese, a redução de 25% poderá ser ajustada diretamente com os empregados por meio de acordo individual, para 50% e 70% de redução salarial e de jornada. Isso pode ser negociado diretamente com os empregados que tenham salário de até R$ 3.135 ou com empregados que a CLT considera hipersuficientes, com diploma de curso superior e salário maior de R$ 12.202,12. E a previdência, como fica durante a suspensão? O empregado pode contribuir como segurado facultativo, por exemplo. O interessado deve preencher uma guia de previdência social gerada por meio de site da Receita Federal ou em papelaria comprando um carnê e alocando o código respectivo, que é o 1406 de contribuinte facultativo. Durante esse período, todos os empregados terão estabilidade? Não. Somente aqueles que tiveram direitos relativizados pelo período dessa relativização, de redução ou suspensão do contrato de trabalho. A estabilidade é uma garantia provisória que durará pelo período acordado de redução na mesma proporção. Exemplo, o acordo celebrado para reduzir jornada por 2 meses. A estabilidade existirá durante os 2 meses de contrato, com jornada reduzida e 2 meses após o restabelecimento. Note o seguinte, no período de estabilidade do empregado pode haver demissão por justa causa, porque este instituto ele desconsidera também estabilidades na hipótese de existência da justa causa. E o empregado, além disso, pode ser dispensado na hipótese sem justa causa, porque no bojo da medida provisória há a previsão de pagamento de uma indenização no artigo 10, parágrafo 1º, e são devidas também as verbas rescisórias correlatas. Isso pode acontecer também com o pedido de demissão do empregado, desde que haja também pagamento dessa verba prevista na medida provisória. Então, a hipótese de redução de outros percentuais já citados também pode vir a ocorrer. Por exemplo, serem de 10, 40, e desde que isso seja ajustado por meio de instrumento coletivo. O pacto também pode ser suspenso e refeito um outro acordo para redução de jornada, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 90 dias, por exemplo. Aqueles empregados que estão em férias, recomenda-se aguardar o fim das mesmas, e assim como a licença maternidade não gera direito ao benefício emergencial, a empregada já tem um benefício da empresa social pela licença maternidade. Essa medida provisória 936 também não prevê prolabore para sócios, apenas para empregados com vínculos formais, e aqueles que não têm formalização de vínculo ou formalização integral da remuneração não estão incertos nos parâmetros desta medida. Aqueles que
foram contratados também por outra empresa podem exercer novo emprego. A questão é que esse novo contrato deve respeitar a jornada compatível com a do primeiro contrato. E um outro aspecto aventado é a extensão desses efeitos para a empregada doméstica. Ressalta aqui que empregada doméstica não é uma categoria dita profissional. Ela não tem o correlato sindicato econômico. Muitas vezes tem uma instituição à frente de natureza assistencial, e o fato de não estar incerta numa categoria profissional esvazia dela a possibilidade de proteção tal qual um empregado normal. Então, entendo, diferente do que vem sendo propalado por alguns doutrinadores, juristas sobre o tema, esses efeitos não são extensivos ao empregado doméstico. E, por fim, sem ter exaurido todo o tema em comento, é bom notar que houve uma prorrogação por mais 60 dias da vigência da medida provisória, ou seja, ela agora vale por 120 dias, pendente de sanção do presidente da República. E a prorrogação é do instrumento legal e não dos prazos contidos e descritos dentro deste instrumento legal. Portanto, aqueles que se inclinam a dizer que os prazos podem ser majorados pela dobra em termos de redução e suspensão estão equivocados ao arrepio da norma legal. O conteúdo material do que vem prescrito na norma precisa, para que seja alterado pelo dobro, precisa sofrer todo o processo legislativo que essa medida provisória já vem sofrendo. Precisa haver uma nova medida provisória ou uma lei ordinária, qualquer outro mecanismo para que essa relativização da dobra desses prazos possa ser feita. E isso, em síntese, era o que eu gostaria de ter dito. Há muitas dúvidas e pendências que podem ser sanadas através de e-mail, e num próximo capítulo você pode fazer contato comigo ou até antes através de meu e-mail particular, que é marcialbernais@gmail.com. Um abraço para você.